Oi, eu sou a Gabriela Franco. E eu sou o Thiago Cardim, e esse é o Imagina Se Pega no Olho, um podcast gravado na sala de casa com notícia, opinião e muita chacota. Muito bem, você, querido ouvinte do Imagina Se Pega no Olho, que deu o play aí do seu lado, onde quer que seja no Spotify, no Deezer, no YouTube, onde quer que seja, saiba que isso não é um sonho, ou talvez seja. Enfim, o nosso papo de hoje, a gente está invertendo o jogo, é legal quando isso acontece na real, porque... E acho que é a primeira vez que acontece desse jeito. Pelo que eu me lembro, talvez se não a primeira vez, uma das primeiras vezes que acontece desse jeito. E geralmente a gente traz grandes amigos para participar do Imagina Se Pega no Olho, falando de temas variados, que tem a ver com a área de atuação deles. E aí, se são pessoas de alguma forma ligadas ao mundo da música, elas vão parar lá no Imagina Se Pega no Ouvido. Com o nosso convidado de hoje foi o contrário. A gente gravou primeiro o Imagina Se Pega no Ouvido, que se você não sabe o que é uma vergonha. Você que está ouvindo esse programa, faça o favor de escutar também o Imagina Se Pega no Ouvido, que é o podcast filhote aqui, o nosso spin-off para falar de música. Mas enfim, a gente gravou com ele em um certo momento, porque ele era guitarrista da banda da Gabi. Vai ser o eterno guitarrista para sempre, né? Enfim, vai ficar aí para sempre com esse cargo vitalício. Não, ele já foi baixista, depois ele foi guitarrista, agora vai continuar guitarrista, né? Agora é expatriado. Expatriado. Está falando com a gente diretamente lá do continente europeu. A gente está falando com o Jeff Pereira aqui. Fala, Jeff. Seja bem-vindo a mais um dos podcasts da família, aqui do Imagina Se Pega no Olho. Cara, a gente quis muito bater esse papo com o Jeff. É um assunto que é muito legal, é um assunto que a gente curte, é um assunto que nos interessa e é um assunto que é o tema do podcast que o Jeff está lançando. Então, a gente, na verdade, aqui vai fazer um crossover de podcasts. O podcast do Jeff chama Em Alma. Acabando esse episódio é que você vai procurar. Já está aqui na sua plataforma de som favorita, e qualquer que ela seja. Vai procurar, já vai escutar. Antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre o assunto, Jeff, qual foi a do podcast? De onde veio a ideia de criar esse podcast com esse tema em específico, sobre sonhos? Bom, vamos lá. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender o horário que você está ouvindo, o ouvinte estiver ouvindo. Obrigado pelo convite aí, Thiago e Gabi. Gostei muito. Eu lembro, eu conversei isso no meu podcast, né, no Em Alma, no primeiro episódio, quando eu estava preparando, na verdade, com o Ezequiel, que é o meu amigo que está fazendo o programa comigo. Eu estava falando de objetivo, que a gente ia fazer. Eu falei, vamos fazer o seguinte, quando morreu o Loborges, eu vi uma entrevista do Wagner Tiso, lá do Clube da Esquina, ele dizendo assim: a gente não tinha pretensão alguma de fazer algo para explodir e tal. A gente compunha para mostrar para os amigos. A gente fazia música para mostrar para os amigos. Então foi isso. A gente começou esse podcast com essa intenção. Eu falei, Ezequiel, vamos fazer algo sem muita grandiosidade, até pelo tempo escasso de todos nós hoje, aquela loucura. Então a gente fez o podcast com esse propósito. Então, foi assim que a gente começou, já indo para a sua pergunta, né? Eu vou retomar um pouquinho algo que eu também falo lá no primeiro episódio, né? Eu venho de uma formação que não é na psicologia, né? Minha formação é em engenharia, trabalhei por muito tempo nessa área de tecnologia, apesar de ter sempre muito contato com a arte, principalmente com a música, né? A gente já falou aqui, né, da banda Simulacra, que eu fiz
parte um tempão junto com a Gabi. Antes do Simulacra era a banda Mátria, que era a base do que se formou depois a banda Simulacra, que ainda estão fazendo vários shows aí. Eu estou acompanhando pelas redes, está muito legal. Então, assim, sempre tive contato com a arte e eu comecei a estudar por conta, muito mitologia pelo Campbell. Eu fui muito levado por aquele documentário que passou na TV Cultura, e tem um livro Poder do Mito, né, que é uma entrevista, na verdade, muito boa. E aí, pelo Campbell, eu fui começar a estudar Jung, que ele cita muito Jung, né, pela questão da mitologia. E eu fui estudar, fiz uma especialização em psicologia analítica, né, que é a psicologia junguiana, e depois já estava numa fase que estourou meu saco nessa área de corporativa, aquilo estava perdendo sentido para mim, eu fiz uma ruptura de sair da empresa, e aí eu fui estudar, fui fazer o meu mestrado lá na PUC, que é o único núcleo de estudo junguiano, né, a única pós-graduação em Jung no Brasil. É ali na PUC de São Paulo. Eu não sei se ainda se apareceu outro, mas acredito que não. E ali eu conheci esse amigo e tantos outros, né, mas especialmente o Ezequiel, com quem eu conversava muito sobre essas questões da psicologia analítica, do sonho. Eu sempre naquela perspectiva como eu me achava naquele momento do impostor que tá chegando ali, né, engenheiro no meio de um monte de psicólogo foda, assim, uns caras muito bons. Eu falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Mas falei, não, peraí, né, eu acho que eu tenho o que contribuir. E a gente tinha conversas maravilhosas ali. E ali a gente começou a falar dessa questão do sonho. Eu vim com uma ideia de criar um banco de dados de sonho, uma coisa meio louca, que eu queria juntar com essa minha habilidade de trabalhar os dados, trabalhar com TI, um banco de dados. Eu falei, poxa, por que a gente não cria, né, um banco de dados? Eu acho que poderia ser interessante. E começamos a conversar muito sobre sonho, e aí eu falei, Ezequiel, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso, poxa, foi em 2018, 2019, e agora a gente conseguiu criar as condições, né, e agora eu do outro lado do oceano, né, foi a hora que a gente conseguiu juntar esse projeto. Falei, Ezequiel, vamos fazer algo nessa linha que eu falei no começo, mais simples e de uma maneira que fosse de uma linguagem acessível, que não fosse algo para psicólogo, não. Eu queria uma pessoa que se interessasse pelo assunto, que ouvisse e entendesse minimamente, sem entrar em teorias profundas da psicologia, nada disso. É uma tentativa de despertar novamente a curiosidade desse tema para as pessoas em geral. Esse foi o objetivo do podcast. Boa. Pra vocês terem noção, eu sempre contei meus sonhos pro Jeff. Né, Jeff? Isso, puta, a gente falava muito, né, Gabi? Hoje eu sonhei isso. Aí ele interpretava meus sonhos, falava, isso é assim, isso é assado. É bem legal. Eu adoro também, sou apaixonada. Eu fiz um tempo, estudei psicologia, né, Jeff? Até falei para você, antes de entrar na faculdade de filosofia, eu estava pensando em fazer psicologia. Mas aí, para o mestrado que eu quero, eu acho que filosofia conversava mais. E aí eu decidi ir para a filosofia e agora eu vou tentar o mestrado aí no meio do ano, para o ano que vem. Vamos ver se eu vou conseguir. Não, e essas coisas, né, são essas renovações, né, Gabi? O sonho acabou se misturando nessa minha trajetória de mudança. Na verdade, era uma busca de sentido maior para as coisas que eu estava fazendo, né? E isso, o sonho foi uma das coisas que me moveu, né? Ele me moveu começando ali com estudos e posteriormente no meu próprio processo terapêutico, né? Que eu escolhi a dedo por estar estudando muito Jung. Eu ficava selecionando os terapeutas com abordagem nessa escola, né, junguiana, e naturalmente eles traziam muito essa questão do sonho, perguntavam, e eu sempre sonhei demais, muito, assim, para mim, os meus sonhos eram aqueles roteiros de Hollywood super extensos ali, sabe, era cheio de cortes bizarros, assim, e era difícil dar conta. Eu comecei uma época a escrever meus sonhos, parei, voltei recentemente, estou fazendo isso, não diariamente, porque, como eu disse, eu sonho muito e toda noite, mas eu comecei a dar vazão nisso, a trabalhar esses conteúdos no próprio processo terapêutico. E isso foi
Poxa, foi maravilhoso. Foi aí que eu comecei a estudar, comecei a ler um pouquinho mais sobre esse tema e começou a me fascinar muito, né? Então, o sonho, eu acho que é uma coisa que fala-se muito pouco, né? Quando fala de um jeito um pouco estereotipado, né? De uma questão de estar interpretando, né? Sonhou, sei lá, com cobra, então é traição, hein? É traição que tá aí, essas coisas meio que aquelas interpretações que vendiam na banca de jornal, né? Quando se é que ainda tem isso, nem sei se tem mais. Na internet seguramente tem. Então era isso, sabe? A gente ainda fala-se pouco, mas eu acho que é uma coisa, eu acho necessária. É uma coisa que a gente precisava reaprender. Não só eu que estou falando isso, acho que tem muita gente que fala disso hoje, dessa necessidade de falar sobre isso, de retomar, não de uma maneira mística, mas de uma maneira um pouquinho mais, como eu gosto de falar isso, como uma ferramenta para a gente estar no mundo. Penso assim. Todo mundo sonha? Não. A gente está até com uma enquete lá, né, no nosso primeiro programa. Não, deixa eu reformular a minha resposta. Na verdade, assim, o que dizem? Né, as pessoas falam, você sonha? Não, tá lá a resposta, a gente vai divulgar o resultado da enquete. Na verdade, eles falam que você sonha, mas você não lembra. Quem fala que não sonha, na verdade, não lembra. E aí há várias hipóteses sobre isso, né? Por que algumas pessoas sonham muito, relatam muito, por exemplo, é o meu caso, já relatei aqui, e tantas outras que falam, não sonho quase nada, é raro eu sonhar. Uma das hipóteses é que a pessoa está muito tomada pela vida cotidiana, por performar, muito centrada no ego, que é a marca da nossa sociedade hoje, né? A sociedade pós-revolução industrial se concentrou capitalista, e depois pós-capitalista, né, nesse supercapitalismo aí que a gente vive, ela foi muito voltada não só para o racionalismo, mas também pela questão da produtividade, né, pela questão da performance. E o sonho não funciona, né, nesse lugar. O sonho, o símbolo, ele é de outra natureza, é de uma natureza que confronta isso daí, confronta o capitalismo, na verdade, né? Ele confronta porque não tem... Primeiro que você não tem uma linguagem linear, né? Ele não tem uma lógica linear que se espera, por exemplo, de uma língua... Apesar que a língua a gente pode pensar que ela também, enfim, mas vamos pensar assim, que a língua tem um formato linear no sentido de te informar, né, no filme te dá uma direção. A poesia, ela quebra um pouco isso, claro, né, a poesia vem como essa quebra, e o sonho também está nesse lugar, não é uma linguagem, primeiro que não é linear, nada linear, ela também precisa de tempo, ela precisa de espaço para respirar, não é algo que você vai funcionar nessa lógica de produção capitalista, não tem como. Então, algumas pessoas, não são todas, falam isso, as pessoas que não sonham, ou melhor, que não lembram do sonho, provavelmente estão tomadas, estão unilaterais, estão com a vida muito voltada para o aspecto prático, de resolver a vida, de pagar conta, não que isso não seja necessário, claro que é, mas quando você fica exclusivamente, ou então potencialmente para esse lado da vida, né, que de novo, é a marca eu acho que é a marca da nossa sociedade hoje, de fato pode provocar isso, né? A neurociência vai falar uma coisa um pouquinho diferente aqui, que eu não tenho propriedade para discutir aqui, mas assim, a perspectiva da psicologia é essa, assim, pelo menos da psicologia analítica. Seria como se as pessoas tivessem uma mente muito rígida. É isso, uma rigidez. Isso, Gabi, é mais ou menos isso, é como ele, assim, falando nos termos da psicologia e tentando não psicologizar muito, né? Até porque, né, é um podcast para todo tipo de ouvinte, não é um podcast de psicologia. Eles falam muito que é quando você fica muito centrado no próprio ego, quando você... Que a gente, claro que precisa do ego, mas assim, hoje, ainda mais com as redes sociais, né? Exposição excessiva, a gente está numa sociedade super egóica, assim, de novo, a gente tem que ter um nível de vamos chamar assim, de centramento egóico, você precisa fortalecer o seu ego, o ego não é o vilão, o problema é quando ele ganha um protagonismo que me parece que ele ganhou no tempo moderno, com as redes sociais,
E quando o ego está muito inflado, tem pouco espaço para o quê? Para o mundo inconsciente. Veja, para o lúdico, para o inconsciente. Porque quando a gente está falando, né, nessa perspectiva aqui, que eu estou trazendo da psicologia analítica, a gente fala daquela psicologia que considera o inconsciente. Então, assim, a priori eu estou dizendo, existe um inconsciente, ou seja, porque eu estou falando isso que tem algumas linhas que, não sei, inconsciente, não sei não, é uma coisa que eu não consigo medir, é meio tenso essa questão. A via da psicologia analítica é o inconsciente, né? Tipo... Exato, toda a linha da psicologia profunda, né, que vem da escola de Freud, Jung e tantos outros, eles vão muito nessa linha. Não, existe o inconsciente. Agora, o que é o inconsciente para cada uma dessas escolas varia um pouquinho. Mas, assim, o sonho, por que eu estou falando isso? Porque o sonho vem desse lugar. O cara que foi lá estudar mitologia profunda, de forma profunda, que é o Joseph Campbell, né, para mim é o maior mitologista que eu conheço, pelo menos, que é bárbaro. Ele foi beber em Jung por causa disso, porque falou, da onde vem aquela teoria dele do monomito, né, que você tem mitos compartilhados que apareceram, em todas as por culturas. Exemplo, em várias culturas. Por exemplo, um mito no nascimento virginal, né, que no catolicismo é falado da Virgem Maria, em outras culturas falam de outra forma. Isso é o que o Campbell chamaria de monomito, ou seja, são figuras de mitologia que aparecem em vários lugares do mundo, várias culturas, em momentos diferentes, e essas culturas não tiveram contato. Como você explica isso? Aí vem essa teoria dos arquétipos do Jung, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas é isso, que a gente compartilha, nós como espécie humana, a gente compartilha um arcabouço de imagens, de figuras simbólicas, vamos chamar assim. Figuras simbólicas, uma com outros seres que já humanos. vem com a gente, na verdade. Isso pode justificar por que a gente, né, tem muitos sonhos aí, que muita gente sonha com algo parecido, tem época tem símbolos parecidos, né? Porque assim, se a gente for pensar nessa estrutura que eu falei que eu não queria entrar muito do arquétipo de Jung, que ele fala, né, que são estruturas psíquicas pré-existentes, são tendências psíquicas pré-existentes que podem ser ativadas ou não. Por exemplo, a maternagem, né? A figura, não é maternagem, desculpa, mas a figura materna da mãe. Isso é clássico de qualquer mamífero, qualquer espécie, acho que não só mamífero, mas vamos ficar nos mamíferos, ele precisa da proteção da mãe para sobreviver. Isso, segundo, né, essa teoria dos arquétipos, isso faz com que nós compartilhemos a nossa espécie o arquétipo da mãe, né, o arquétipo materno. Agora, como esse arquétipo como essa figura simbólica vai se desenvolver na sua vida, vai depender das suas experiências, que vai ativar isso de uma forma ou de outra, tá? É como se fosse, a gente fala muito de cultura pop, né? É como se fosse você tá ativando uma feature no joguinho ali, você ativou aquela feature lá, beleza, tá com a feature, mas você vai botar ela para funcionar ou não, é outra história, depende do seu desempenho no jogo, para onde você vai. Mas também, Jeff, por exemplo, essas figuras mitológicas simbólicas que a gente está falando, que são pré-existentes, a priori, assim, a primeira instância, muitas delas são universais, por isso que elas estão presentes. Aí, a nossa experiência, por isso que quando a gente fala muito isso, que a gente ativa muito isso na linguagem, por exemplo. O Thiago é publicitário, por exemplo, né? E a gente vai falar aí de semiótica, por exemplo. Vou falar de semiótica que trabalha totalmente com signo, significante e o poder desses arquétipos, queira ou não. Tipo, o que eles evocam no ser humano. Então, quando você fala mãe, que você põe vamos pensar, a gente pensando aqui eu trabalhei muito tempo com campanha de publicidade também. Sou jornalista, mas trabalhei muito tempo com publicidade. Quando a gente vai fazer uma campanha de mãe, que você acabou de falar, a gente evoca estereótipos maternos que vão despertar nas pessoas afetos parecidos, universais, por mais que a gente tenha tido experiência diferente com a nossa mãe. E, assim, eu tive uma super experiência difícil com a minha mãe, entendeu? Mas esses símbolos universais ficam guardados dentro da gente. Sim. Né? Tipo, a mãe significa isso, mesmo que a minha não tenha significado. Mas, em geral, é isso que o mundo entende como mãe. Então, é uma coisa que a gente evoca, que a gente usa isso na língua, na poesia,
redação publicitária, no jornalismo, a gente usa isso, até no conto, a gente evoca isso justamente para despertar afeto das pessoas, porque isso já está guardado dentro delas, né? Isso que você trouxe, Gabi, é super importante. A gente consegue fazer um link disso com o quê? Com essa questão que a gente está falando da revistinha que vendia em banca de jornal, que dava a interpretação pronta, né? Sonhar com isso é isso, sonhar com aquilo é aquilo. Olha o que você me trouxe. Olha, a minha experiência com mãe é assim, a experiência do outro com mãe é outra, é maravilhoso. A experiência do outro é traumática, assim vai. E isso, estamos falando de mãe, mas pode servir para um monte de coisa, com pai, com carro, com o que você quiser, o que você pensar, você vai ter uma experiência. Exato, cachorro, né? Tudo. Cachorro, aquilo lá vai trazer uma experiência. Então, você concorda comigo que quando você, Gabi, sonhar com mãe, muito provavelmente vai ser diferente da mãe que vai aparecer no sonho do Tiago, ou talvez das mães que vai aparecer no meu sonho. Isso é o motivo pelo qual a gente não pode ficar fazendo generalizações, né, do sonho, porque a maneira como o símbolo se desenvolve na história de cada um é totalmente única. Então, é muito complicado. Por mais que haja alguns símbolos que são compartilhados por nossa espécie, né, espécie humana, porque eu, pelo menos, entendo assim, vou falar uma coisa que é minha, tá? Que facilita para eu entender, talvez tenha alguém especialista que vai questionar, mas eu vou falar o que facilita pensar para mim. Eu gosto de pensar as imagens, os símbolos, como estruturas que a gente vai carregando, assim como a gente tem a nossa cadeia de DNA, que ela é sempre repassada de geração a geração, vai sempre passando, e ela vai adaptando, vai modificando, a gente também carrega, isso a gente está falando do aspecto biológico, mas me parece que há um aspecto psíquico que tem um funcionamento, se não igual, muito parecido, ou seja, a gente carrega, o Jung falava um negócio que eu gostava muito, do homem arcaico, ou seja, a gente carrega, em última, se for buscar lá atrás, a gente carrega toda a história da humanidade nas nossas células. A gente tem tudo isso, e se a gente tem isso, essa marcação biológica de toda a história da humanidade, até antes, né, porque a gente, né, a segunda teoria da evolução, a gente veio, né, de outras espécies. Então, por que não a gente não compartilhar aspectos psíquicos e simbólicos? Então, assim, isso é para dizer que, claro que a gente pode compartilhar símbolos em comum, em alguns sonhos, mas esses símbolos, eles tendem a ser, vamos chamar passar por uma lente pessoal, personificado, ele pela sua experiência atual, né? E aquilo é porque, assim, quanto mais distante do seu momento de vida, aquilo é mais difícil acesso, né? Você acessar, sei lá, símbolos muito arcaicos, né? Ele está muito distante fisicamente da sua própria vida. É mais fácil você acessar, por exemplo, conteúdos ali que estavam perto dos seus progenitores, né? Pai, mãe, ali, quer dizer, não progenitores, desculpa, eu errei. São os cuidadores, né? Porque não são os progenitores, mas os cuidadores. Então, você está próximo da vida dos cuidadores. Ali você consegue acessar mais o material deles, talvez dos avós e assim por diante. Então, é isso, essa coisa que você trouxe eu gostei bastante, lá da publicidade, de como você trabalha a semântica da palavra, e como aquela palavra vai ressoar. Você sabe, numa campanha publicitária, creio que a maior parte das pessoas, você vai fazer uma campanha assim, vai ter um afeto X. Vai ter o afeto Y, mas eu vou concentrar no X. Isso também já prova que não dá para você atingir sempre a totalidade. Você pode ir na maioria, né? Você vai na maioria, por isso que você fala, você vai na maioria. E vai ter gente que não vai se sentir contemplada, e é isso mesmo, não tem como. Tem uma explicação, talvez seja simplificado, uma definição que a psicologia faça do que é o sonho. O que é o sonho, de fato? Eu vou falar, assim, isso tem tratados sobre isso, né? Você vai pegar, por exemplo, a neurociência, que é uma coisa que hoje está tendo um diálogo muito legal, na minha opinião, com a psicologia, né? No começo, eles eu acho que ainda tem, você vai nos Estados Unidos, as escolas de neurociência, eles têm muito preconceito, por exemplo, com a psicanálise, muito, muito. Tem um livro que eu estou lendo
que é de um americano, acho que ele é sul-africano, se não me engano, quase certeza, mas mora hoje nos Estados Unidos, chama Mark Solomons. Ele tem um livro que ele fala como começou a trajetória dele na psiquiatria, depois ele foi para a neurociência, e depois ele vai, por uma questão até pessoal, ele vai para a psicanálise, e ele fala o quanto que ele sofreu preconceito na hora que ele começou a estudar psicanálise, é como se estivesse estudando, sei lá, tá na escola de medicina estudando tarô, é a mesma coisa, assim, o pessoal tinha um baita preconceito, né, e talvez ainda tenha, porque isso ele relata é coisa dos anos 90, eu não sei como é hoje lá, mas então, falando como tem parte da ciência que vê o sonho meramente com esse aspecto biológico. O sonho é de uma área tal que é ativada quando a consciência rebaixa, sem nível. Tá. O que eu acho que nos interessa aqui, no nosso contexto, é como a psicologia, especialmente a analítica, que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, as demais eu não conheço bem, mas assim, a psicologia analítica trata o sonho como um processo da sua vida psíquica. Tem um outro teórico que vai mais além, ele fala que é a própria vida, o sonho é a própria vida, né? Lá no podcast, novamente, quem for ouvir vai ver o Ezequiel falando, né? Que o Marco Heleno Barreto, é ele que eu queria lembrar o nome desse, um pensador brasileiro, ele é psicólogo e filósofo, ele é muito bom, mineiro. E ele fala assim, o sonho é a própria vida. Quando você sonha com o seu avô, cara, você tem certeza que seu avô estava do seu lado. Você acorda, você estava do meu lado. O que é isso, senão a própria vida? Né? Você está tendo uma experiência real ali. Né? Não importa o arcabouço teórico, é isso, é arquétipo, não importa. Você teve uma experiência, ponto final, ali. Aquilo é real. E aí, assim, agora, o que é isso? Né? O que fazer com isso? A psicologia analítica fala que os sonhos ele tem um processo, parte dele compensatório, isso o Freud já falava, né, que o Freud, ele estava muito concentrado na parte de repressão, ele falava que o sonho, ele fazia um contraponto com aspectos reprimidos na vida consciente, então ele muito ligado à sexualidade, né, o Freud ligava muito tudo à sexualidade, era o tempo que ele vivia, acho que fazia muito sentido falar desse jeito naquela época. O Jung já ampliou um pouquinho, falou, peraí, sim, são aspectos compensatórios, ou seja, se eu estou muito unilateral, qualquer aspecto da minha vida, estou trabalhando muito, eu começo a sonhar, sei lá, eu começo a sonhar muito com viagem, eu estou simplificando muito, tá, gente? Mas só para a gente aqui, os ouvintes entenderem. A gente começa a sonhar com viagem meio como uma espécie de contraponto a um estado unilateral da sua psique, da sua vida. Outra maneira que o sonho pode trabalhar é quase como uma maneira pedagógica, são estruturas de imagem que vêm para fazer um equilíbrio com o ego. É sempre essa coisa o Jung fala muito da economia psíquica, né? Ou seja, você tem uma economia de energia entre consciente e inconsciente. O sonho também teria essa função de tentar esse equilíbrio dessas duas instâncias psíquicas, né? E a terceira seria o aspecto de te fazer prospecções, vamos chamar assim, não é previsão, tá, gente? Sonho, eu pelo menos eu não gosto, né? Tem gente que fala muito, sonho premonitório, isso é um campo muito delicado de se entrar, sabe? Eu prefiro pensar que os sonhos, na verdade, eles podem fazer apontar possibilidades. Tinha uma pergunta aqui que era justamente sobre isso. Se o sonho, ele de fato quer dizer alguma coisa ou isso é só simplificar? Às vezes ele pode não querer dizer porra nenhuma. Não, então, assim, só para terminar essa questão. Então, o sonho pode ter essa questão de prospectiva também, né? Ou seja, ele pode apontar direções possíveis pelo caminho que a tua vida está seguindo. Isso vai acontecer ou não? Depende, tem muitas decisões que você pode tomar, mas assim, pelo caminhar da carruagem, parece que está indo por aqui. É isso, não tem nada de mágico, nada disso. Agora, só retomando a sua pergunta, Thiago, que eu me perdi aqui enquanto eu estava retomando. É porque eu fico em dúvida, no fim das contas, com essa questão o sonho necessariamente tem um significado, ele necessariamente quer dizer alguma coisa,
ou às vezes ele é um amontoado de símbolos que vem justamente de algo que está acontecendo na sua vida, mas não necessariamente tem você vai acordar e vai falar, eu sonhei... Não, e não só... Eu estou indo até além sei lá, o que ele quer dizer, aquela coisa que o Jeff falou das revistinhas e tal. Nem estou falando tanto isso, assim, mas, putz, eu sonhei muito com estes símbolos, por exemplo, sonhei muito, sei lá, usando o seu exemplo, eu estou trabalhando pra cacete e eu sonhei que eu estava numa praia paradisíaca na Grécia. As coisas necessariamente têm algum tipo de conexão ou simplesmente eu sonhei que eu estava cavalgando num sapo gigante, eu acordei e, tipo, o que quer dizer isso? Às vezes nada. É uma ótima pergunta, Thiago. Excelente pergunta, porque é algo que eu já me debrucei também. Eu acho que a gente não tem uma resposta única, tá? Até onde eu pude pesquisar, fazer minhas leituras, eu entendo que, por exemplo, uma pessoa mais ortodoxa da psicologia analítica te responderia: não, não é à toa, porque, ok, você sonhou com a praia na Grécia, mas por que você não sonhou com a praia? Eles vão te responder que não existe símbolos que vêm por acaso, né? Não existe acaso, né? Tudo tem uma ação, tudo está na tua consciente por minha razão. Porque, veja, ele tem... esse argumento parece me fazer sentido, porque, veja, você tem um arcabouço de imagens, de conteúdos e tal. Você podia sonhar um monte de coisa. Mas por que aquela imagem específica? Por que aquilo? Por que escolheu a dedo aquilo daquele jeito? Ah, mas foi tão bobo. Eu estava andando, tropecei na cadeira e acordei. Tá bom. Mas por que essa cena especificamente? Por que não você tropeçar em outro lugar? Sei lá. Isso é uma linha. Agora outros não. Falou, não, tem sonhos que são resquícios das suas experiências diárias, que aparecem ali. Esse é um bom tema, aliás, que eu gostaria de me debruçar mais, mas eu queria trazer isso. Eu já vi as duas linhas, Thiago, assim, mas de uma forma geral, os sonhos geralmente trazem, sim, alguma coisa para a gente olhar, para a gente, no mínimo, criar sentido. Aliás, eu queria trazer algo bem importante aqui. A gente está falando muito de interpretação de sonho, né? Tem muita... a escola da psicologia analítica, ela é muito grande hoje, né? Tem várias vertentes, né? Começou com o Jung ali, mas você tem a escola inglesa, tem enfim, tem várias escolas da psicologia analítica ao redor do mundo. E tem um cara que chama James Hillman, que... ele fala que o sonho, que ele critica muito essa postura de ficar interpretando o sonho. Ele falou, cara, o sonho tem que ser interpretado, o sonho tem que ser vivido, o sonho tem que ser, você tem que ser tomado por ele. É quase que, né, eu não falei isso no começo, mas eu falei isso lá no podcast, né? Você está aprendendo uma nova gramática, está aprendendo uma nova linguagem, está reaprendendo, na verdade, né? Porque isso sempre fez história, sempre teve presente na história da humanidade, os sonhos, como lida com sonhos, reis tomando decisões a partir de sonhos, o Dalai Lama lá com o oráculo, toda hora falando para ele o que ele deve fazer ou não. O sonho sempre teve muito presente na nossa história. Então, eu acho que o Hillman traz essa questão de não ficar só nessa questão da interpretação, que eu acho também muito importante, né? Mas, em última instância, a gente pode dizer, o sonho é um material muito rico, seja de uma forma ou outra. Você vai interpretar ele ou não, você vai querer dar um sentido para aquela imagem em função da tua história. Ele tem muito, muito a dizer para a gente, assim. Tanto que lá no podcast a gente falou, uma das nossas pretensões é instrumentalizar as pessoas que criam, no mínimo, essa curiosidade, para que essa faculdade, né, do ser humano seja resgatada, porque isso é de fato um potencial. Eu vi isso, gente, no meu próprio processo terapêutico, né, que durou anos, assim, mas o quanto os sonhos ajudaram e continuam me ajudando, porque eu adquiri esse hábito, né, isso eu faço diariamente, olho para eles, enfim, cada hora eu faço de uma forma diferente, tento pegar essa perspectiva que eu trouxe aí do James Hillman, e você ficar, às vezes, só com sonho e ver o que aquilo produz. Às vezes você tem que ver, cara, que sentimento traz esse sonho para você? Às vezes é tão importante quanto a imagem. Porque às vezes o cara vai sonhar com uma imagem, sei lá, de um carro, a pessoa fala, nossa, eu fiquei
super feliz, aquele carro era meu, me lembrou o carro do meu pai, enquanto o outro falou, cara, eu lembrei do carro que eu fui atropelado. Exatamente. Isso é incrível, né, Jeff? Você mesmo já é? falou isso para mim. Mais importante do que o que você viu ou não foi como você se sentiu naquela situação. Então, apareceu um escorpião, eu sei que o escorpião, mas eu não tive medo do escorpião. O escorpião, sei lá, peguei ele na mão, fiz um carinho nele, soltei. Tipo, escorpião é o bicho que eu mais tenho medo no mundo. Entendeu? Então, eu morro de medo do escorpião. E aí eu sonho com o escorpião que eu não tenho medo, que tipo, eu peguei ele na mão. Exatamente. Disso, é totalmente diferente. E é isso que eu ia falar, não muda tudo, você fala, eu tenho medo de escorpião. Mas aí, se você contar só o sonho para mim, sonhei com o escorpião. Eu falei, nossa, deve ter sido um sonho horrível. Mas aí você falou, não, mas por algum motivo, estranhamente no sonho eu não tinha medo. Mudou tudo. Mudou a imagem. Sim. Mudou totalmente a imagem. O símbolo ganhou junto com o sentimento, com a emoção, criou um outro contexto. Então é muito importante o sonho também, a gente ir trabalhando isso. Mas veja, a gente está percebendo aqui que isso requer, não digo treinamento, não é treinamento, mas uma frequência. Treinamento, a gente fazendo isso, poxa, eu gosto, eu faço isso com a minha filha, tem uma filha de 13 anos, a Bianca, pô, a gente faz isso há muito tempo, assim, vira e mexe, ela traz sonho, pô, a gente no café da manhã, eu falei, vamos discutir sonho, a gente fica brincando, falando bobagem também, a gente não é só para falar de coisa séria, assim, mas nerd faz do parte. Sonho. Exatamente, o nerd do sonho. Não é isso, né? Mas é para a gente também aprender a trabalhar com essa nova linguagem, né? Nova, uma linguagem que a gente tem que resgatar, na verdade, né? Então, Você falou, Jeff. Você falou essa questão dos sonhos premonitórios e tal, que muita gente fala, eu tive um sonho premonitório. Eu sou muito... você me conhece, sabe que eu estudo bastante ocultismo, leio tarô, tenho toda uma ligação com paganismo e tal, tenho até um como é que fala? Tem um canal no Instagram, tem uma conta no Instagram sobre isso, depois sigam lá, Bruxa de Endor. Mas que eu estudo há muito tempo isso também, vai mais de 10 anos, aí, quase uns 15 anos que eu já tô nessa. E aí eu lembrei de uma frase de Jung, que é sensacional sobre isso, né? Sobre o quanto a gente acha que alguma coisa é destino, que ele fala, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida, até que aí você vai chamar isso de destino. Às vezes, né, você está buscando uma coisa, está no seu inconsciente aquilo. E aí você encontra aquilo e fala, nossa, eu sempre sonhei com isso, tipo, eu sonhei com isso, eu sonhei com você. Tipo, Thiago, eu sonhei com você, você é a pessoa que eu queria. Porque no meu inconsciente, esse era o tipo de pessoa que eu queria, com quem eu queria me relacionar. Sim. Entendeu? E aí a gente fala, é o destino que juntou a gente. E não necessariamente. Às vezes você, tipo, a gente conversa aqui em casa várias vezes e a gente chega à conclusão de que a gente esteve nos mesmos lugares durante muito tempo sem se conhecer. Olha que loucura. Né, do tipo, eu fui nesse show, eu tava nesse bar, É claro que a gente tava nos mesmos lugares, porque a gente gosta das mesmas coisas. Então, assim, é natural que a gente frequente os mesmos lugares, que a gente tenha frequentado os mesmos lugares. E aí uma pessoa que se leva sempre pro lado mais místico da coisa, esotérica, fala, não, é destino, vocês estavam destinados, E não é isso, tipo, aí a gente entra numa outra discussão que não cabe aqui nesse podcast, mas que a gente já fez até no nosso podcast, que é o que é livre-arbítrio e o que não é livre-arbítrio na nossa vida. Sim. Né? Até onde eles têm que fazer um programa só sobre isso. Exatamente, até onde a gente é condicionado às coisas e até onde a gente escolhe deliberadamente essas coisas. Então, aí eu já tô indo para a filosofia. Joguei aqui, mas é isso. Sim. Não, mas Gabi, eu lembrei dessa frase do Jung. Isso dialoga diretamente com a psicologia, porque se você for ver bem, são aqueles, são os socos no estômago que a humanidade tomou, né? Acho que o primeiro foi falar, né, que o homem não era centro do universo, né? Que a Terra não era o Sol o centro do universo, então já tirou aquela prepotência. Aí vem, né, Darwin falando, olha, não sei não, esse negócio de divino eu tô achando que é uma evolução ali, já quebrou a perna de novo. E a última quebrada foi Freud, né, quando falou assim, não, você
muito do que você são forças inconscientes que você não faz ideia. Aí vem essa questão que você falou do livre-arbítrio e o determinismo, né? Isso faz parte da terceira pancada que a humanidade tomou, né? Tirando o homem do centro. E eu acho que isso na psicologia faz muito sentido, porque a gente é tomado por questões pessoais ali, né? Quantas vezes a gente tá ali no trânsito, sei lá, faz uma bobagem, não só no trânsito, tanto em outros lugares, fala, putz, cara, por que eu fiz aquilo, bicho? Não parecia eu. Eu não sei por que eu fiz aquilo, né? A psicologia analítica vai falar, provavelmente você foi tomado por um complexo, né? Ou seja, é um aspecto não, mas uma questão tua, interna, mal resolvida, que ela aflorou naquele contexto ali e te tomou. Por isso que ele tomou conta de você, por isso que falou, você vai falar, foi o destino, foi o cara que me fechou, me deixou. Não, na verdade é porque você, é uma coisa tua que aflorou com aquele contexto, né, conseguiu aflorar, e a gente, né, pode chamar de destino. E esse lugar da onde ficam essas questões mais resolvidas é o mesmo lugar da onde a gente está falando, da onde estão essas imagens, né? Então, as imagens oníricas, né? Todos os símbolos vêm do mesmo lugar, contando, né, a premissa que a gente está conversando aqui, que existe inconsciente, que me parece fazer muito sentido aí. Tudo que a gente está... Aliás, tem uma parte da neurociência que já está dialogando com essa questão do inconsciente, que não vem ao caso aqui, mas faz muito sentido. Então, é isso, acho que a gente precisa olhar com isso com um pouquinho mais de cuidado, né, que não se trata de algo para ficar falando para os outros conhecimento vazio, não, isso que a gente está falando aqui, né, a gente olhar com um pouco mais de cuidado para isso, é uma tentativa, assim, de um resgate. Eu gosto muito do Ayrton Krenak falando, quando ele fala dessas questões das relações dos povos originários com, inclusive com sonhos, mas não só isso, é isso, né, não é voltar a viver exatamente daquela maneira, mas resgatar algumas relações que nós tínhamos, seja com o meio nosso, e com nós mesmos, né, estamos falando aqui de sonhos, de uma outra maneira, né, gente, eu acho isso super necessário no mundo que a gente está vivendo, super unilateral, muito exposto, né, ego puro, né, foto de Instagram, não sei o quê, não tem tempo para pensar, já conversei com a Gabi sobre o Byung-Chul Han, eu sei que ela gosta muito dele também, né, Gabi? Sim. O filósofo coreano, e ele traz muito essa questão que a gente está falando aqui, né, dessa falta de tempo, tudo rápido. O mundo psíquico, gente, não me parece funcionar nessa lógica, não. E aí, como a gente faz, né? Aí, por isso que a gente está aqui também falando sobre isso, né? Eu acho uma coisa bem importante, assim. Claro, precisamos... A gente é filho... Um colega meu falava, a gente é filho do nosso tempo, de fato. A gente responde... Isso é uma das coisas que eu acho que a gente não tem livre-arbítrio, né? Você não escolhe o país que você nasce, você não escolhe a mãe que você vai nascer, você não escolhe o pai que você nasce, você não escolhe nada disso. São as grandes decisões da vida, né? Porque isso muda tudo. E você não escolhe, então, né, não dá para falar que você tem livre-arbítrio de tudo, pelo menos eu acho assim. Agora, com o que você tem, o que a gente vai fazer com isso, né, aí que se tá, onde a gente tá, né, e eu acho que... Você também não é obrigado, exatamente, você também não é obrigado, por exemplo, a seguir exatamente os passos do seu pai e sua mãe, aí você tem a liberdade de falar, não, vou fazer diferente, não vou fazer nada do que eles fizeram, foda-se, eles trabalharam, não vou trabalhar, eles viviam aqui, não vou mudar, eles fizeram, aí você vai de você. Então, me parece, Gabi, é outra coisa que eu estava lembrando aí com essa fala sua, de o quanto também, além de a gente estar numa sociedade muito, muito ego ali, né, muito da performance, o quanto a gente também está muito, porque um dos aspectos que a gente tem da nossa psique, que é a adaptação, a gente precisa se adaptar para estar no mundo, né, essa coisa que o pessoal fala, aliás, é uma das maiores, é isso que coloca o homem no topo da cadeia. Do que, Gabi? Você está falando de se adaptar? A capacidade de adaptação. Não, eu tava me referindo, assim, na adaptação à sociedade, assim, por exemplo. Eu vou... Acho que é adaptação geral, Jeff, tipo, adaptação geral. Tipo, é isso. Sociedade também, porque somos seres sociais, mas isso. Exato, é isso aí, tá certo, é isso. Eu só não entendi agora por que o homem tem mais vantagem nisso daí, isso que não me ficou claro, mas a gente pode discutir aqui, eu acho maravilhoso. Mas o que eu estava pensando é assim, essa questão da gente se adaptar, ficar muito focado na adaptação, porque onde eu estou querendo chegar? Sempre focado na expectativa do outro, do externo, da empresa, não sei o quê, você esquece de olhar para si mesmo,
É esse o ponto. A gente está escolhendo, sonho, o que eu vou falar de sonho, rapaz? Tô louco, tô acordando, tem coisa para entregar aqui, cara, tenho filho para levar para a escola, sonho, meu amigo, me dá um tempo, né? E de certa forma eu entendo, mas eu acho que é um caminho errado, né? Eu estou falando aqui do sonho porque é o tema do podcast, mas outras questões de olhar para dentro ali, a gente tem hoje cada vez menos tempo, né? Então isso vai tornando a gente, vamos deixando de lado um potencial muito grande que a gente tem aí de se trabalhar com conteúdos de nós mesmos, olhando para dentro, olhando sempre em relação com o outro, claro, né? A gente não vai fazer isso dentro de uma caverna, mas sempre na relação com o outro, mas com esse olhar para dentro, e o sonho faz parte de um dos caminhos possíveis para essa trilha para o nosso interior. Eu vejo assim. Você consegue enxergar que existe uma possibilidade de mudança real, assim, quando as pessoas passam a prestar atenção nos próprios sonhos, assim, que tem um ganho emocional, é algo que pode ajudar, por exemplo, a desenvolver mais a sua criatividade, por exemplo, mais até do que essa coisa da percepção emocional, assim, também a sua criatividade? Eu penso, Thiago, que essa questão que a gente traz de sonhos, do mundo interno, inconsciente, ele tem tudo a ver com as produções artísticas, né? Pelo menos, né, não digo todas, porque tem produções que são muito voltadas para mercado, né? Mas em geral, eu entendo que a arte ela vem da mesma fonte. O sonho e a arte, eles vêm da mesma fonte. Eu entendo assim. Então, você está falando se as pessoas iriam se interessar. Olha, Thiago, dado o que eu compreendo do momento da história que a gente está vivendo, que eu compartilho muito da visão, de novo, do Byung-Chul Han, eu acho é um dos caras que melhor lê a atualidade, na minha opinião, pelo menos o que eu tive acesso, né? Eu não consigo ler tudo, não tenho uma capacidade de leitura tão grande assim, mas o que eu consegui acessar, acho que ele fez uma leitura muito boa do que a gente está vivendo, e eu acho que vai chegar uma hora que vai virar necessidade, porque a gente está ficando manco, cara. A gente está ficando manco. O problema é que a gente está buscando compensar esse manco de maneiras erradas, por rede social, por meio de... não é aí que a gente vai resolver. Eu acho que a gente tem um negócio, Thiago, que tem um psicanalista, ele é de Viena, e ele fala... o Viktor Frankl, ele é um judeu que ele foi para o campo de concentração, ele ficou ali algum tempo, e depois ali ele elaborou melhor uma teoria que ele já tinha, que ele veio chamar depois de logoterapia, que é uma terapia focada no sentido, que ele fala, o ser humano é um ser que precisa de sentido, né? Ele falava que no campo de concentração, por exemplo, ele percebia que aquelas pessoas que tinham algum sentido, seja lá, putz, meu filho está me esperando lá fora, eu tenho uma mãe para cuidar, seja lá qual for, aquelas pessoas tinham uma probabilidade maior de resiliência diante aquele horror que elas estavam passando. E outras pereciam mais rápido quando entravam, não tinham esse acabouço, o que estava esperando, e deprimiam rápido, e o horror levava elas muito rapidamente. Até tem um livro, chama A Busca de Sentido, é muito falado esse livro, é muito bom, acho que para qualquer leitor ler, não precisa ser da área não, eu recomendo muito. E ele fala dessa nossa necessidade de criar sentido, e eu acho que a gente está no momento da história esvaziado de sentido, totalmente esvaziado de sentido, eu enxergo assim. E esse esvaziamento não é uma coisa que você percebe assim tão facilmente, mas você sente, né, as pessoas sentem, e aí começa, não sei, eu vejo esses movimentos radicais, seja de qual ordem que for, né, a gente é mais evidente, né, os movimentos, por exemplo, de extrema direita, hoje ao redor do mundo, né, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Da onde vem isso, né? Porque tem muita gente tentando explicar isso, né? Eu acho que isso algo plausível é esse esvaziamento de sentido desse mundo que a gente vive, né? Que claro que você precisa trabalhar, claro que você precisa botar comida na mesa, a gente precisa cuidar dos nossos filhos, ok. Mas é só isso, né? É isso só.
A gente não vai falar nem do sonho um pouquinho, a gente não vai falar nem um pouquinho da nossa interioridade. Eu acho que a gente ficou muito unilateral, de fato ficamos com o mundo. Acho que não é uma questão de, eu não gosto muito dessa coisa, é culpa disso ou aquilo, não, são escolhas que a humanidade fez. Parece que não foi uma... Mas a culpa é do capitalismo, sem dúvida nenhuma. No final, foi o que a gente escolheu para nossa tristeza, né? Para nossa alegria em alguns pontos, né? Eu gosto de fazer esse contraponto ali. Não, eu acho que assim... Não escolhi não, Jeff. Não, mas eu penso assim, o racionalismo, Gabi, ele trouxe, apesar... O iluminismo, na verdade, o liberalismo foi todo para esse lado, né? Tipo... Então, quando começou o racionalismo ganhar muita força, de fato, todas essas forças, essas questões da subjetividade foi começando a ficar sendo deixada de lado, inclusive os sonhos, né? Também teve uma culpinha, as religiões pisaram muito na bola, todas elas, pisaram demais na bola, né? A gente como sul-americano, a gente vai falar muito da religião, da Igreja Católica, que fez horrores, né? Horrores. E ali o pessoal tava de saco cheio disso, né? Era muito misticismo, e aí veio o racionalismo como uma promessa de salvação. Não, isso tudo, sonho, meu amigo, acabou, esquece. Sonho para o quê? Para guiar a sua vida? Você tá maluco. O que vai guiar a sua vida é Newton, né? É a lei da gravidade aqui que eu sei, que eu meço. Então a gente entrou nesse racionalismo que trouxe muita coisa boa. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Você vai no dentista, precisa extrair um dente, você vê na hora o benefício dessa evolução racional, porque você tem uma anestesia, né? Imagina você arrancar o dente sem anestesia. E tantos outros procedimentos médicos que hoje fazem, que salvam vidas, é inegável. Agora, veio um boleto altíssimo para a gente pagar com isso tudo, porque a gente ficou, na minha visão, muito unilateral, muito racional, e a gente esqueceu de todos esses aspectos subjetivos. Se não esqueceu, a gente deu muita pouca importância. E eles foram perdendo força, né? Sonhos foram perdendo força, a psicologia Freud, que teve ainda, como eu já disse, né? Essa questão de resgatar isso na literatura, Dostoiévski já fazia isso brilhantemente, né, resgatando isso. Eu acho que ele já né, o Dostoiévski, se não me engano, é começo do século XIX, né, já é pós-revolução industrial, ele já percebia isso, acredito, né, um cara muito bom. Dostoiévski fala bastante sobre a própria revolução industrial mesmo. Exato. Acachapante na Rússia. Exato. Imagina hoje, né, Gabi? Eu fico imaginando caras como ele, o que eles escreveriam hoje, porque assim, me parece que estamos vivendo isso de uma maneira muito aguda, né? Enfim, então, Tiago, voltando lá para o começo da pergunta, eu acho que vai ser uma necessidade, acho que naturalmente as pessoas vão começar a buscar esse tipo de conteúdo. Talvez no começo começa a buscar de uma forma meio exagerada, meio mística, o sonho, 10 passos para o sucesso sonhando, sabe? Essas coisas que aparecem nas livrarias de vez em quando. Ganhe dinheiro sonhando. Isso, mas eu acho que em algum momento a gente, não só com o sonho que a gente está falando aqui, mas a subjetividade, ela vai precisar voltar. Não vejo essa desconexão que a gente tem, assim como sociedade, desses aspectos, é muito danoso, assim, né? É extremamente danoso. O Campbell falava isso muito bem. Você pega os livros dele, né, O Poder do Mito, ele fala isso na década de 80, nessa entrevista, ele já fala disso, né, o preço que a gente estava pagando dessa questão de a gente ficar extremamente unilateralizado, muito racional. Então, eu acho que vai ser uma necessidade, Thiago. Agora, a gente tem certeza? Não tem, mas me parece entender. A gente não consegue, ninguém tem bola de cristal, né? Mas me parece ser a necessidade vai talvez trazer as pessoas devagarzinho para esse lado, mas é muito difícil, né? Você falou brincando do capitalismo, mas é verdade, cara, porque é uma força tão potente assim, de tomar conta na nossa vida. O neoliberalismo agora pior ainda,
que sobra muito pouco espaço para isso que a gente está conversando aqui, né? Inclusive para esse podcast que a gente está gravando aqui, não é? Exato. Então, é isso, né? É difícil mesmo, dentro dessa estrutura neoliberal hoje, eu diria, por que não, a gente está aqui conversando, é uma resistência, viu? Por si só, já é uma tentativa de resistência a essa postura unilateral da vida. Eu penso assim. A gente está chegando no nosso finalzinho aqui, mas eu não podia deixar, a gente falou várias vezes de redes sociais aqui, né? Que acho que são a representação hoje, a representação máxima desse mundo digital que a gente construiu ao nosso redor, né? Você acha que justamente o excesso de estímulos e de símbolos que as redes sociais nos trazem hoje acaba fazendo com que os nossos sonhos se tornem algo confusos? Ou seja, eu estou carregando, a hora que eu fecho o olho e vou dormir, a quantidade de símbolos, inclusive símbolos que eu fico mexendo neles antes de dormir até, né? Tô ali, ó, com o celular aqui na cara, olhando, rolando a timeline e tal. Esse excesso de símbolos mexe com o tipo de sonho que a gente tem? Eu acho que mexe, não sei se como símbolo, mas como material onírico, né? Como repertório onírico. Eu acho que as redes sociais, todos os conteúdos que nós acessamos, ele alimenta o nosso arcabouço de símbolos, de material onírico. Eu acho que nesse aspecto, sim, você aumenta. Agora, se aquilo vai ser um símbolo ou não, né? Eu não sei, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Me parece que sim, ele pode virar um símbolo para você, sim, né? Você pode, aquilo pode virar alguma coisa que vai trazer um significado para você. Pode, porque eu enxergo que as imagens oníricas como gancho, que é como o inconsciente vai escolher a dedo as imagens que quer, e pode escolher, por que não, uma imagem das redes sociais, de um conteúdo que você viu numa timeline, ou o que seja. Sim, nesse aspecto, agora só uma coisa que eu acho importante. Apesar disso, me parece que o excesso de estímulo tira o espaço do que a gente precisa para trabalhar esses aspectos simbólicos do sonho. Você tem muito pouco espaço, você está tão carregado dessas imagens de estímulo que a gente já tem pouco espaço, por exemplo, o silêncio. O sonho precisa disso, ele precisa de um espaço para respirar, para você entender. Ele não funciona como um feed, né? Não funciona assim. Então, o único contraponto que eu faço disso é essa questão do excesso de estímulo. Isso tem muita gente discutindo hoje, tá? O quanto isso pode influenciar nesse, vamos dizer assim, no processamento dos sonhos, né? Tipo, como se a gente tiver, por exemplo, como se fosse... O Byung-Chul Han fala bastante isso, né? Naquele livro dele, No Enxame. Aí ele fala que, no final das contas, você recebe tanto estímulo, você é bombardeado com tantas notícias que você cria a ilusão de que você está informado, mas você não consegue ler todas e você está cada vez mais desinformado. Você não lê. Perfeito. Mas aí tem uma falsa percepção, porque você passa o olho por elas, você vê as manchetes, aí você fica... eu fiquei sabendo, eu estou sabendo. Mas não, você não parou, você não leu, você não foi a fundo do que... Você só leu a manchete. Então, você tem a falsa percepção de que você está informado, você não está, você está entulhado de informação e você pensa menos. Porque é aquilo que você falou, você não reflete. Você não reflete sobre as coisas. É superficial, né? Tudo superficial, você só engole. Então, às vezes, o feed pode ser isso, né? Tipo, ele te entulha de imagens, mas não te dá espaço para criar, para que seu inconsciente crie essas imagens. Pode ser eu concordo, Gabi. Aliás, você trouxe um outro livro bárbaro do Byung-Chul Han, que é No Enxame, recomendando mais uma recomendação para os ouvintes. Muito bom esse livro. Me fez lembrar, quando eu conversava com mais de um terapeuta, mas estou lembrando de um terapeuta que eu tive específico, contava o sonho para ele, né? E às vezes o sonho tem essas coisas, né? Corta para cá, não sei o quê, você tá na casa da mãe, depois você tá lá na praia, depois você tá no centro da terra. É coisa de maluco, né? Muito surreal, né? É muito legal, uma outra linguagem, como a gente está falando desde o começo aqui, é uma outra linguagem. E aí, eu não sabia, ele falou, o que você acha?
como esse sonho conversa com você? Ele me perguntava. Eu falei, não sei dizer, esse eu não sei. Eu falei, vamos esperar um pouquinho, deixa curar o sonho. Ele falava, não, mas peraí, como assim? Você quer que o sonho te cura? Eu falei, não, você é mineiro, pô. Eu falei, você tem que pegar o queijo, você já viu como faz o queijo? Para ficar bom, você deixa o queijo curando. Você deixa o queijo lá parado um tempão, assentando, para depois você comer ele. Eu falei, o sonho acho que é a mesma coisa. Tem sonho que você tem que deixar curando, você precisa de tempo para ele. E é fato, viu? Eu tava esses dias resgatando minhas anotações de sonho, e por acaso tinha uma anotação lá de 2009, eu nem lembrava. Eu falei, nossa, eu tava lendo... E aquilo, assim, ecoou de uma maneira tão diferente hoje, quando eu tive acesso àquilo, porque é isso, essas coisas precisam de tempo, não tanto tempo, aqui eu exagerei no exemplo, né, coisa de 2009, mas, de fato, esses conteúdos mais subjetivos, eles precisam de tempo, eles precisam de silêncio, precisam de respiração, não dá para fazer nessa correria louca que a gente está se habituando a fazer tudo na vida, como você disse. Eu quero um monte de informação. Você absorveu o que daquilo? Aquilo te transformou como? Alguém disse, eu não lembro, eu devo ter lido em algum lugar, não sei onde foi, que falou, poxa, às vezes é melhor você pegar 2 livros, se aprofundar e aquilo você depurar aquilo do tempo que for necessário, né? Não precisa... Tem gente que tem uma capacidade gigante de ler muito, absorver aquilo. Eu acredito que a grande maioria não, então fiquemos com o que a gente consegue. Agora, achar que a gente vai dar conta, de novo, ainda vem a lógica, né, capitalista neoliberal. Você tem que ler tudo, é produção, você tem que performar, e aí vai, a gente, igual louco, todos nós queremos... Aquelas pessoas que falam meta de não sei quantos livros por ano. Gente, pra quê? Ave Maria, gente, não tem. Então, e de novo, o sonho, bem tocado, o sonho não funciona assim, né, Gabi? Não só o sonho, mas os conteúdos simbólicos. Por que muita gente não aguenta terapia, por exemplo? Muita gente fala, é muito chato, demora muito, né? É muito comum. Ou então, por mais que não me curou. Tem uma galera que fala, não me curou. Você fala, que curou, meu filho? Terapia não cura. Você não tá com doença patológica, toma um remédio e cura, não é assim? Exato, você sair dessa lógica, né, da cura biológica, isso é outra coisa muito difícil, né? Então, enfim, mas a gente tem essa questão de achar que as coisas têm que funcionar num ritmo que o processo terapêutico, de fato, é lento. Eu entendo, assim, é genuína a reclamação de algumas pessoas, fala, poxa, mas demorou demais. Ok, assim, não é disso que eu estou dizendo, mas estou dizendo de uma impaciência meio generalizada com esse processo que é lento, porque não adianta, assim, não tem como ser um processo que você vai fazer, 10 passos para a felicidade, né, ler isso aqui, não existe isso, entendeu? Por mais que queiram nos convencer que é assim, não é. Então, a coisa é mais difícil e exige tempo, existe espaço, exige silêncio, coisa que é muito raro hoje em dia, né? Sem dúvida. Jeff, obrigado por esse tempo. A gente estava falando de tempo, obrigado por esse tempo. É um prazer falar com vocês. Segunda vez participando de podcast aqui, cara. Vocês perceberam que eu me empolgo falando desse assunto, porque eu amo. Mas é maravilhoso. Eu amo. Mas é isso que é bom. Quando você pega uma pessoa que gosta do que tá falando, essa é a melhor coisa. E às vezes eu vou desembestando, vou falando sem parar, mas espero que tenha minimamente feito sentido, que desperte no mínimo alguma curiosidade no ouvinte ali que for nos ouvir, para buscar a sua maneira, né? Não tem caminho certo, né? Não tem livro certo, não, cada um faz isso à sua maneira, como lhe convém, como melhor encaixe no seu cotidiano. Mas, poxa, sempre um prazer estar falando disso e com os amigos, né? Gabi e Thiago aí com a gente, sempre é um prazer dobrado. Vou te pedir, obviamente, agora, né? Final do programa, você que ficou aqui, a gente falou sobre isso no começo do programa, mas você que ficou aqui conosco até o final desse programa, vou reforçar o recado, mas agora o Jeff falando a respeito. Onde a gente ouve mais de você falando a respeito, Jeff? Vamos lá, a gente está por enquanto, a gente só está no Spotify, eu estou vendo como que vou viabilizar em outras plataformas, o Thiago vou pedir ajuda do Thiago aqui, porque eu sei que tem a plataforma da Apple, Deezer, o Thiago vai me ajudar, mas por enquanto está só no Spotify, o podcast se chama Em Alma. A gente fez o episódio 1, a gente está com uma ideia de fazer uma periodicidade no mínimo de uma vez por mês, idealmente a cada 15 dias, a depender do tão raro e precioso tempo de todos nós, né? Mas então, essa ideia, procurem lá, Em Alma, Em Alma, EM espaço Alma. Muito bem.
Como eu disse no começo do programa, aproveita que você está aqui, está acabando o programa, já procura lá para escutar o primeiro episódio. Jeff, mais uma vez, valeu demais. E como a gente costuma dizer sempre para as pessoas queridas, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até mais. Obrigado, Jeff. Valeu, Gabi. E você, muito obrigado por ouvir mais este episódio de Imagina Se Pega no Olho. Lembrando sempre que esse podcast está disponível em tudo que é plataforma. Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts. É só escolher acessando o endereço www.imaginasepeganoolho.com.br ou então o link da nossa bio lá no Instagram. E se você quiser ficar por dentro das nossas atualizações, basta nos procurar nas redes sociais. Estamos no Instagram, como Imagina Se Pega no Olho, e também no Threads e no Blue Sky. Mas nestes dois como Gibzilla, reunindo tudo que é da família de conteúdos Imagina. Tem também um canal no WhatsApp, para você não perder nenhuma novidade dos conteúdos que nós produzimos, sem depender dos algoritmos das redes sociais. O endereço também está no nosso link da bio. Não esquece que temos nosso canal do YouTube, hein? Já dá pra ouvir todos os episódios e ainda ver alguns vídeos mais longos que a gente tem arriscado a fazer sobre gibis, discos e demais nerdices. Procura por Imagina Se Pega no Olho, se inscreve, dá like, comenta, compartilha e clica no sininho para não perder nenhuma atualização. E a gente tem também o nosso podcast filhote, que é o Imagina Se Pega no Ouvido, um talk show com quem vive de música a respeito das suas paixões musicais. E que está entrando numa nova temporada. Então assim, é só procurar na sua plataforma de áudio favorita a imagem do nosso olhinho, só que com 2 orelhinhas. Para quem gosta de cultura pop, também estamos no gibzilla.com.br, escrevendo semanalmente sobre filmes, séries, músicas, quadrinhos, o pacotão completo. E por último, se você tiver interesse em ajudar esse casal de produtores de conteúdo, considere mandar um pix de qualquer valor para gibzilla@gmail.com. Vai ser uma ajuda e tanto para quem rala fazendo um trabalho 100% independente. Era isso. Valeu demais pelo seu apoio e até o próximo episódio.